Bom, boa noite a todos. Meu nome é Isabel Heitor, eu faço parte da comissão que está organizando esse segundo encontro estadual de blogueiros e ativistas digitais de São Paulo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Muito obrigada por vocês terem se inscrito, estarem aqui hoje e amanhã. Principalmente o pessoal que veio de fora, a gente tem gente do interior, do litoral e até de outros estados do Brasil. Gente do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Então, obrigada pela inscrição, obrigada pela presença. Vocês fizeram o credenciamento, deve ter aí a pastinha com toda a programação para hoje e para amanhã, né? Hoje a gente vai fazer apenas um debate de abertura do evento e amanhã a gente tem uma série de outros debates, né? Bom, esse encontro é uma parceria com o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé. A gente gostaria de agradecer uma série de entidades que colaboraram, de alguma maneira, para a realização desse evento. Em primeiro lugar, o Sindicep, por ter cedido esse lugar para a gente, gentilmente, e está ajudando a gente em toda a logística do evento, né? E outras entidades, como as centrais sindicais, CUT, Força Sindical, CSB, CTB, NCST, Fundação Perseu Abramo, Casa Fora do Eixo, Sindicato dos Químicos, Sindicato dos Bancários e o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Bom, eu gostaria de avisar que o nosso evento já está sendo transmitido ao vivo pela TVT. Os nossos companheiros da TVT já estão lá no quartinho, já começaram a transmissão ao vivo. E eu até pediria, por gentileza, para vocês, quem está com celular, com internet, com tablet, com notebook, que já fosse postando nos seus perfis, nas redes sociais, a transmissão ao vivo, que já começou, né? Como eu disse, pela TVT, porque tem muita gente que não pode estar aqui presente, mas quer acompanhar pela internet. Então, que vocês já ajudassem a gente nessa divulgação, tá? Pode entrar no site da TVT, que é www.tvt.org.br. Pode entrar também no nosso blog, que é blog.blogspot.com.br, e também no blog do Barão de Tararé também. Oi. Também nós estamos com Wi-Fi. A senha do Wi-Fi aqui é blog.prog.sp. E, assim, quando vocês... original, diferente, né? Quando vocês postarem nas redes sociais, já postem com a hashtag, né? 2 blog.prog.sp também, tá bom? Então, eu já vou chamando, então, os componentes do nosso debate de abertura. A mediação será feita pelo Aparecido Araújo, mais conhecido como Sidoli, né? Jornalista, membro da Comissão Nacional dos Blogueiros e Ativistas Digitais e também da comissão organizadora desse evento. Altamiro Borges, mais conhecido como Miro também, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, militante do PCdoB e autor do livro Ditadura da Mídia. Emiliano José, secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. E Simão Pedro, secretário municipal de Serviços da Prefeitura de São Paulo. Alô? Oi? Todo mundo está me ouvindo bem? Está tudo ok? Bom, acho que todas as orientações estão colocadas. Só vou pedir um favor, a gente está com Wi-Fi,
a gente vai pedir para as pessoas não fazer o upload, né? Isso que é uma coisa que é um pouco pesada, usar mais para suas redes, Facebook, Twitter, porque aí pode prejudicar as outras pessoas. Porque o link aqui do sindicato ele está sendo necessariamente dedicado à transmissão, tá? Ok? Eu peço esse favor para vocês. Bom, para falar um pouco, eu sou da Comissão Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Sou o responsável pela organização em todo o Brasil por 22 encontros. Já realizamos 2 encontros, um no Espírito Santo e outro no Pernambuco, com a presença de 70, 80 pessoas e com número grande de acesso. Teremos mais 18 encontros pelo Brasil todo. O próximo vai ser em Teresina, no Piauí. A gente vai comunicar lá pelo Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. Vocês acompanhem. Tudo isso, na verdade, para a questão do marco. São 3 pontos que a gente está discutindo. O marco regulatório da comunicação, a regulamentação do marco civil da internet, são os temas que nós vamos abordar aqui também no nosso evento, e a questão do direito humano, a comunicação como direito humano, que é previsto pela ONU, enfim. A gente vai começar essa discussão. Bom, eu acho que é isso que a gente tem que falar. Só para perguntar, está todo mundo tranquilo com o tempo, tranquilo, sem maiores dificuldades, né? Enfim, a gente começa... vamos ter 15 minutos a fala de cada palestrante, de cada presente aqui, dos 3. Eu vou passar inicialmente a fala para o Emiliano José, que está vindo lá do Ministério das Comunicações. A gente agradece a presença. Foi uma pessoa que deu muita atenção para a gente. Eu acho que a gente tem que estar aproveitando. Emiliano José é um companheiro nosso, jornalista, paulista, né, Emiliano José? Nascença, morador hoje na Bahia, está radicado lá em Salvador. Enfim, eu passo, você tem 15 minutos, Emiliano José. O que a gente queria ouvir um pouco, o seu trabalho lá no Ministério, como é que estão as coisas, enfim. Bom debate aí, a gente começando com você, tá bom? Fique à vontade. Boa noite a todas as companheiras, companheiros, meus companheiros de mesa aqui, Simão, Cido, meu querido amigo Miro, companheiras, companheiros. Eu sempre digo que não é muito fácil separar, né, a vida de militante, político há décadas pela democratização da comunicação e o fato de você estar com a responsabilidade como secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações. Eu, naturalmente, esclarecerei aquilo que é a posição do Ministério, sobretudo nessa questão absolutamente sensível para todos nós e sensível para um encontro como este, o segundo encontro estadual de blogueiros e ativistas digitais, que é a questão da regulação da mídia. E eu abro falando da posição do Ministério, do ministro, com relação a essa questão. A posição da presidenta Dilma, ela manifestou numa reunião, acho que você estava presente até, eu não tive esse privilégio, só alguns blogueiros e tal tiveram esse privilégio. A posição do ministro Ricardo Berzolini é a de que é absolutamente essencial, e isso ele vai fazer, abrir o debate. Não será, estou falando da posição do ministro, apresentado nenhum projeto prévio e todos serão convidados a participar do debate e a enfrentar a discussão. Eu já o ouvi dizer algumas vezes, inclusive numa reunião com a Bert, muito claramente isto. E com as outras áreas todas, vocês sabem a dificuldade e a atitude, normalmente, das redes diante da palavra regulação, né? Eles
acham que isso significa alguma coisa um pouco perigosa ou o que vale, mas nós sabemos o que é que eles imaginam, embora o que nós, eu digo o que eu penso, e creio o ministro também, nós não queremos de jeito nenhum ir além da Constituição. A Constituição nos bastaria se ela fosse cumprida, regulamentada, nós teríamos uma outra mídia no Brasil. Mas volto ao que diz o ministro repetidamente, e deve ser estabelecido um cronograma de debates já a partir do primeiro semestre, onde, então, se inicia a discussão em torno da regulação com, eu não tenho ainda a exata natureza da abertura do debate, aí o ministro é que vai determinar isso para ver qual é o primeiro passo, qual é o primeiro debate. Sei que, além da discussão nacional em torno da regulação, há a pretensão do Ministério, embora já haja um acúmulo disso também, sobretudo no final do governo Lula, a pretensão de fazer um cotejamento em relação às experiências internacionais de regulação, sejam aquela dos Estados Unidos, ou a de Portugal, ou a da Inglaterra, que eu costumo brincar dizendo que é o país mais bolivariano do mundo, pelo que fez agora de regulação, sobretudo em relação à mídia impressa, porque não foi sequer a mídia televisiva, radiofônica, ou coisa que o valha. Então, esclareço isso em primeiro lugar. Em segundo, eu estava discutindo, agora dando uma entrevista, eu considero que nós devamos... Há um projeto em andamento, um projeto circulando na sociedade brasileira, da sociedade civil, que está recolhendo assinaturas e que, naturalmente, entra como fundamental, por ser já um projeto em andamento no debate, e creio que com força para fazer avançar este processo. Eu já adiantei uma posição em relação a isto, quer dizer, uma posição antiga minha, em relação à necessidade, à essencialidade da regulação da mídia no Brasil, e aqui é um plenário que isso não é necessário desenvolver muito isso, teórica e prática e política e culturalmente, porque todo mundo aqui tem noção disso. Não posso nem fazer algum exercício de escapar da minha posição, porque está tudo escrito na Teoria e Debate, que é uma revista eletrônica, vocês conhecem, tem lá 20 artigos meus, pelo menos, demorados, e vai ser, ele se transformará, esses artigos se transformarão em livro nos próximos 2, 3 meses, deve estar na rua. Então, posição, eu analiso a mídia, pelo menos desde de Vargas, do assassinato do Vargas, do suicídio do Vargas, provocado pela mídia, naquele caso, obviamente, eu não invento nada, ali é tudo bibliograficamente demonstrado, não é preciso exagerar para dizer que a mídia brasileira, é preciso fazer este elogio, sempre foi coerente. A mídia brasileira não tem variação. Então, nós temos que elogiar. Ela tem coerência. Ela tem lado, né? A grande mídia brasileira tem lado. É duro dizer, vai dizer assim, bom, esse cara do Ministério está dizendo essas coisas, mas é que eu já disse, eu não posso apagar o que disse. Disse que o Ministério tem a posição, porque vão gravar e vão dizer, olha, o sujeito é autoridade, está dizendo... Não, estou dizendo o Ministério, e eu vou ser legítimo e correto com relação ao Ministério vai promover o debate segundo aquilo que o ministro tem dito. Agora, eu não posso fugir do fato de que a grande mídia brasileira, até agora, eu sempre admito a hipótese da conversão, São Paulo se converteu, né? Dia, caiu do cavalo e se converteu. Então, pode ser, sempre admito.
discutido com ele, tenho recebido, como é da minha função, eu sou secretário de Comunicação Eletrônica, tenho recebido a todos, com toda que é a minha tarefa, eu não tenho discriminação nenhuma, o que temos que fazer e tudo, e eles sabem disso, têm sido muito gentis comigo também, não posso dizer o contrário, eles me conhecem, eu os conheço, e como conhece o ministro Berzoini, que tem a tradição que tem, a história que tem e tudo, e nós estamos cumprindo. Eu disse ao Berzoini, nós somos republicanos demais, viu? Mas brinquei com ele, né? Porque nós somos mesmo, né? E não vamos deixar de ser. Agora, nestes artigos, eu vou de Vargas até os dias de hoje, para mostrar como a mídia brasileira tem uma posição. O que nós queremos é que, além desses atores, né, existam outros atores, que nós tenhamos uma mídia que seja capaz, e ninguém está querendo excluir ninguém. Agora, que a mídia brasileira seja capaz de expressar a complexidade, a riqueza, a diversidade da sociedade brasileira. Esta é uma posição minha, está expressa, já disse, está escrito, não tem como eu escapar daquilo que eu penso. Eu penso isso e vou seguir no meu exercício diário, cotidiano de executivo do Ministério, aquilo que é determinado pelo Ministério. Não posso fugir disso. Qualquer secretário sabe disso, né? Que tem que seguir aquilo que a política lá, naquele momento, nos diz. Queria ir além e convido aqueles que quiserem conhecer esses textos, não são textos rápidos, não são matérias ligeiras, são textos longos, cada um deles, podem acessar a Teoria e Debate, e depois, no momento que botar o livro na rua, aí eu vou convidar os blogueiros para fazer um lançamento aqui em São Paulo e tudo, né? E eu gosto muito de vir a São Paulo, eu nasci aqui, em Jacareí, e minha mãe está viva e bem, e mora no Jaçanã. Não tem mais o trem lá, mas mora no Jaçanã. Eu vou dormir lá hoje, no Jaçanã. E eu teria um prazer muito grande de lançar o livro aqui também, e estabelecer um debate. Queria, no entanto, dar um passo adiante, falar um pouco de política pública imediata, aquilo que que o Ministério pode e está fazendo, porque, às vezes, também, e essa não é uma crítica, é uma autocrítica, às vezes a gente discute o macro, né, e se esquece das coisas que pode fazer hoje, aqui e agora. Política pública capaz de modificar coisas já hoje, né? E o Ministério tem consciência disso, a secretaria que dirijo nesse momento, que é a Secretaria de Comunicação Eletrônica, aquela que é responsável pela outorga de rádio, difusão, de TV, seja pública, seja privada, é a secretaria que desenvolve a política pública do Ministério, né? Ela pode contribuir decisivamente para, naquilo que é possível hoje, democratizar a comunicação. Isso diz respeito a, por exemplo, rádios comunitárias. Nós tínhamos lá uma demanda reprimida de 415 rádios comunitárias. Não estou nem analisando o passado todo, o que foi tirado, o que não foi recusado, o que não foi, eu estou falando o que estava lá. Na reunião da FNDC, eu cheguei a anunciar isso e cheguei a pedir que a demanda existente também chegasse à nossa mão rapidamente, para que a gente, na conclusão, e nós estamos concluindo nos próximos dias, do Plano Nacional de Outorga de Rádio Comunitária, a gente incluísse todas aquelas entidades interessadas, dito melhor, municípios interessados, que tivessem entidades que tivessem demonstrado interesse, né? Então, claro que nós vamos além das 415, vai ser bem mais, mas nós vamos anunciar nos próximos dias, então, esse Plano Nacional de Outorga de Rádio Comunitária 1. 2, um Plano Nacional de Outorga de Rádios e TVs Educativas. É um outro Plano Nacional de Outorgas, aí são consignações da União e que permite que a gente
também amplia a democratização da comunicação. E terceiro, este é um projeto um pouco mais ousado, mas nós não queremos demorar também muito, não, para este ano ainda, é um PNO, um Plano Nacional de Outorga de Rádio Comunitária para assentamentos, quilombolas e indígenas. No momento que a gente propôs isso, houve um certo, mas, rapaz, é muito difícil, porque aí, como é que vai? Eu digo, é por isso que eu estou querendo ver se a gente consegue fazer, porque é difícil, porque senão a gente não chega às áreas mais abandonadas, excluídas do país. Disseram, mas na quilombola, se você botar, aí tem uma extensão muito grande, você vai atingir um raio-x que a gente atinja pelo menos aquele raio-x, um número de hectares que pelo menos tem uma rádio comunitária naquele quilombo. E, se for o caso, faz duas, né? Porque é possível, porque você pode fazer. De 4 em 4 quilômetros, você pode fazer uma rádio comunitária. É claro que ninguém vai começar isso atingindo o país inteiro e tal, mas se a gente der esse primeiro passo, nós teremos demonstrado a disposição de fazer isso. Há ainda à disposição, e com baixa demanda, o chamado Canal da Cidadania. E eu fico impressionado com com a baixa demanda. Nós temos quantos? 5.600 municípios? Quanto é que nós temos? 5.000 e tralalá. Muito bem. Tem 320 municípios querendo o Canal da Cidadania lá, pedindo para a gente. Né? Hein? Menos de 10%. O Canal da Cidadania significa o prefeito pede, o primeiro direito é do prefeito, que é o eleito pela população. Não vamos discutir se é bom, se não, mas é verdade, é da democracia. E tem, além do canal da prefeitura, tem o canal, 2 canais para a sociedade civil. Então, aí, tantas entidades da sociedade civil se habilitam e são escolhidas no Ministério, aquela que... Aí são os critérios, aí tudo muito bem, mas você pode ter... No Canal da Cidadania, você pode ter o canal da prefeitura, que tem a programação que tem e tal, mas o canal não é deste prefeito, é o canal da prefeitura, né? No país inteiro. Né? Como agora nós acabamos de assinar uma portaria também interministerial com o Ministério da Educação. Aqui, o do Haddad já está em andamento, o Canal da Cidadania aqui do Haddad, tivemos discutindo lá e tudo com os companheiros daqui. São poucos. Eu acabei de mandar, acho que 24 só, para a Anatel, para ver se pouca gente se interessou. O que quero dizer é o seguinte, eu abri falando aqui da regulação. E acho que esse debate, porque às vezes a gente... No Brasil, há, às vezes, uma prática de jogar tudo nas costas do governo. Né? Nós só vamos conseguir isso, eu tenho convicção disso. Falo como quem é parte do governo, parte desse projeto político há muito tempo, mas só vamos conseguir isso com muita pressão. Até porque o governo precisa de pressão. Dito de outra maneira, o governo precisa de sustentação lá embaixo, nas ruas e tal, para... Nós vimos agora o negócio da terceirização. É um crime contra o trabalho no Brasil, é um crime de ampla dimensão. Né? Só houve agora um momento ligeiro, tênue, tímido de recuo, porque começou a rua. Né? Porque começou as entidades sindicais, as centrais, aquelas que têm compromisso com os trabalhadores, foram para as ruas, pararam aeroportos, fizeram o diabo e tal, e conseguiu assustar um pouco, porque o Congresso é movido à pressão. Eu fui deputado tantas vezes e tal, e sei como é que é isso, não tenho outro jeito senão da pressão, e isso vale para governo, vale para tudo. Né? Teve um encontro lá do FNDC, que foi pressão para burro, muito positiva, na minha opinião, não tem nenhuma, porque às vezes as pessoas ficam com impressão assim, pô, mas como é que trata o Ministério assim? Eu acho que não. Acho que tem que fazer a crítica mesmo, e o papel do movimento social, das entidades sindicais, dos blogueiros, dos ativistas sindicais, é a crítica também.
Mas, para além disso, é preciso que a gente veja que instrumentos nós temos à mão para já andar, e pressionar para andar, e buscar isso. No canal da cidadania eu falei, mas podíamos falar de todo o resto. Mesmo a questão das rádios comunitárias, né? Nós estamos, nesse momento, constituímos, o Ministério constituiu, tá, também no âmbito da minha secretaria, um grupo de desburocratização, porque se fizerem a crítica de que era uma burocracia infernal e que era uma dificuldade enorme para cumprir toda aquela papelada, 33 documentos, né? Era uma estupidez. Então, ia, voltava, ia, aí era difícil mesmo. Nós já estamos no limite do trabalho que se pode fazer face à legislação, de 33, nós já temos a proposta de apenas 10 documentos para as rádios comunitárias, e vamos também diminuir e tentar diminuir da área das rádios comerciais, porque tem muita... O universo maior de emissoras de rádio é de pequenas emissoras de rádio, não é o universo, eu estou falando. Agora, o poder aí é outra discussão. Esse grupo de desburocratização, na terça-feira a gente faz uma ampla reunião com um comitê de assessoramento que vai chamar todas as entidades também. Aqui estão convidados, os que quiserem estar presentes em Brasília na segunda-feira, no auditório lá do Ministério, é para um grande comitê de assessoramento. Primeiro é uma reunião que a gente vai fazer com a presença do ministro e tudo, e depois, à tarde, vai fazer uma reunião de trabalho, com o que a gente, apresentando aquilo, e já apresentamos de manhã, mas à tarde vamos apresentar aquilo que já avançou dentro do GT, e aí ouvir todas as opiniões sobre o que pode ser melhorado no processo de outorga de rádios comunitárias, de rádios comerciais, de televisão, o que seja, simplificar o processo. Porque lá havia, estou falando com toda a franqueza do mundo, uma cultura do não. Não, tira porque faltou tal documento, arquiva porque não dá, vamos fazer porque não dá. Então, isso eu digo, vamos mudar, porque nosso papel é semear e não jogar a semente, né? Senão a gente não avança no limite, já disse, da nossa possibilidade atual, não avança na democratização, e é o que a gente está tentando fazer em termos de política pública. Eu creio que eu já estou... se você estava olhando feio para mim, já estou encerrando aqui a minha fala, dizer que encontros como esses são essenciais pelo que pode representar de densidade na formulação, na compreensão, numa nova narrativa. Disse aqui, numa entrevista agora, que os blogueiros progressistas, naturalmente, eles têm desempenhado um papel essencial na construção de uma outra narrativa, de uma narrativa que não seja a narrativa das grandes redes, que elas existem, está tudo muito bem. Agora, são os blogueiros que têm dado uma outra interpretação do Brasil. E isso é absolutamente essencial para que nós não fiquemos dominados por uma espécie de pensamento único ou por uma única interpretação do país. Muito obrigado e desculpe pelo abuso. Alô, desculpa. Bom, obrigado, secretário, pela sua presença. Agora, eu vou passar a palavra para o Simão Pedro, secretário, responsável lá pelas praças de Wi-Fi. Hoje, em São Paulo, já estamos com 120, um projeto interessante. Já temos também os telecentros sendo valorizados, né? E os ônibus, né, secretário? Tem algumas linhas de ônibus que já tem Wi-Fi em São Paulo, né? Eu não sei, é sua responsabilidade. Se é experimental, já está sendo... Eu acho que é isso, acho que é a internet sendo expandida para todo mundo. Queria que você contasse um pouco para a gente a sua experiência como secretário, como é que está caminhando, sua secretaria, que é tão importante, tem tudo a ver essa questão do Wi-Fi nas praças, né, que as pessoas começam a ter acesso. Acho que na Praça da Roosevelt, aqui perto, tem uma já. Praça Dom José Gaspar, tem várias, né? Então,
Bom debate, são 15 minutos. Viu, Miliano? É que a gente tem assim, que a gente está num local aqui, um prédio, que a gente tem horários. Não é nem a gente gostaria de ficar muito mais tempo, enfim. Por favor, aí a palavra aqui com Simão Pedro. Aí. Obrigado. Boa noite para todas, boa noite para todos. Dizer da minha satisfação de estar aqui ao lado do Altamiro, do Sidoli e do Emiliano, e que tem, muito mais do que eu, a experiência nessa análise do papel da mídia durante a história, né? Estudos, o Altamiro é autor de livros sobre esse assunto, e o Emiliano, além de toda a militância dele, agora está no centro do furacão, que é o Ministério da Comunicação, né? Mas desejar... bom, o evento aqui já é um sucesso, né? Pela presença, pelo fato de ser o segundo. Então, no primeiro eu queria muito ter vindo, mas as novas tarefas me enrolaram lá, eu não consegui me organizar para vir. Mas nesse eu estava muito assim querendo vir, muito mais para escutar do que para falar aqui, mas é uma satisfação estar aqui na abertura desse evento. Eu compartilho dessa visão de que os meios de comunicação, o monopólio que temos, o oligopólio, sei lá, são instrumentos da luta de classe aqui, das classes muito bem usados pelas classes dominantes, e usam bem para desempenhar aquilo que o velho barbudo disse lá atrás, né? As ideias dominantes de uma sociedade normalmente são as ideias da classe dominante, né? Ou das classes dominantes. Então, aqui eles têm isso como uma estratégia, né? De manter a maioria dos cidadãos alinhados com uma forma de pensamento, muitas vezes com pensamento único, né? E, com isso, eles vão tocando e defendendo os seus interesses, que não são os interesses da grande maioria do nosso povo. Eu recebi, a minha secretaria, talvez seja a secretaria mais estranha, porque ela lida com 4 temas completamente diferentes, né? E que a gente tenta fazer, de vez em quando, um entrelaçamento ali, mas cuido da limpeza da cidade e da coleta. Aproveitar aqui para dizer que nós estamos dando passos assim, importantes na cidade, na expansão da coleta seletiva e na expansão da reciclagem com a inclusão dos catadores, um sistema super moderno e sofisticado que nós estamos fazendo, aliando as melhores tecnologias do mundo na área da reciclagem com a inclusão e apropriação dessas tecnologias pelos trabalhadores, pelos catadores. Normalmente, infelizmente, a gente vê muito isso, quando vem novas tecnologias no mundo do trabalho, elas vêm para desempregar, elas vêm para isolar. A gente está com as centrais mecanizadas, com 2 cooperativas, já temos 2 funcionando, né? Com essas 2, nós já temos 2 cooperativas contratadas lá, fora as que nós temos convênio, mas criamos um fundo, gerido por um conselho gestor com a participação dos catadores, e o resultado da comercialização das cooperativas que tem capacidade para 250 toneladas por dia, comercialização disso, esse fundo ele tem que ser usado exclusivamente para as melhorias, para a inclusão, para a capacitação e mesmo a distribuição dos recursos. Nós queremos chegar nisso entre os trabalhadores cooperados e trabalhando também para incluir aqueles que não são cooperados. Tem muitos catadores avulsos na cidade, desorganizados, né? Então, um sistema interessantíssimo. Hoje, nós saímos de 1,6%, estamos em 4%, vamos chegar a 10% de tudo que nós coletamos, que é muito pouco ainda, né? Mas é um passo, só para vocês terem ideia, Curitiba, que é uma cidade, do ponto de vista considerada moderna nesse aspecto, recicla 7%, né? Então, nós vamos dar passos importantes, estamos dando, né? Na área do orgânico também, né? A cidade de São Paulo vai ter projetos inovadores aí nessa área da reciclagem e aproveitamento do lixo orgânico. E cuido do serviço funerário também, com a autarquia, que nós estamos lutando para modernizar, humanizar
melhorar a qualidade desse serviço que sempre foi considerado um serviço de péssima qualidade, onde a população que mais precisa é muito, né, maltratada. Então, nós estamos virando isso. Coloquei como superintendente uma mulher, a Lúcia Salles, uma primeira mulher da história do serviço funerário. Então, a gente está avançando bastante. Cuidamos também da iluminação da cidade. E iluminação dialoga com segurança urbana, dialoga com apropriação dos espaços públicos, né? Então, parques que não tinham iluminação, como o Parque do Carmo, o Serete, o novo Parque Tietê, os 3 parques da cidade de Tiradentes, que agora, dia 21, nós fomos lá colocar iluminação que não tinham, né? O que permite a população usar à noite, usar com mais segurança. Muitas praças, né? Altamiro, não é para propaganda, não, é que a gente não sabe comunicar e a gente tem dificuldades, mas tem que aproveitar esse espaço. Mas em 2 anos nós fizemos pela iluminação pública o que nenhum outro governo fez na história da cidade, né? Ampliamos em 40 mil pontos, quase 10%. Posso falar aqui, né? E trocamos 200 mil luminárias com iluminação melhor. E lancei um programa novo essa semana para a gente colocar LED com controle do sistema, para a gente medir energia e para a gente ter controle, porque não temos, né? E hoje é um serviço ineficiente, um serviço que desperdiça muito, consome muita energia, e a gente dialoga. Interessante quando a gente fala do lixo e da iluminação, a gente está dialogando também com a questão ambiental. Então, a gente está fazendo um pouco essa mistura lá, né? E o Fernando Haddad, quando me convidou, ele falou assim: eu gostaria de implantar na cidade, me comprometi com isso. Esse debate na campanha anterior, quando a Marta Suplicy foi candidata pelo PT, nós fizemos, e foi assim, nós fomos torpedeados, porque diziam que colocar Wi-Fi nas praças era uma tarefa impossível, era uma ilusão. Vocês lembram disso em 2008, né? Eu ajudei a coordenar a campanha da Marta naquele momento, cuidava da agenda, mas me lembro muito bem desse debate no segundo turno, né? Que o nosso adversário ridicularizava a nossa campanha, dizendo que isso era impossível. Mas o Haddad falou assim: eu vi isso em Osasco, eu vi em algumas cidades, eu gostaria de implementar. A gente imaginava colocar, viu, Sidoli, numas 6 praças, 5 praças. Tanto é que a primeira entrevista que eu dei, eu falei: nós vamos colocar uns 5 pontos, e aí, mas aonde? Eu falei: olha, no Parque do Carmo, no Parque do Ibirapuera, na Avenida Paulista. Aí o jornal, o Estadão, pôs a manchete lá: prefeitura vai colocar Wi-Fi na Paulista, e aí o nosso povo me desceu o cacete, porque diziam que eu já ia colocar um serviço, em vez de colocar um serviço para a nossa população da periferia, para os nossos jovens que não têm acesso à internet justo num lugar assim. Mas quando nós apresentamos o primeiro projeto, aí nós tivemos a assessoria do Sérgio Amadeu, que hoje é conselheiro da Prodan. O Serginho foi um grande entusiasta. Aliás, a prefeitura, a nossa secretaria, fez um convênio com a Universidade Federal do ABC, porque ali tem grandes intelectuais, grandes pesquisadores, e a Universidade Federal do ABC acompanha a implantação dessa política pública, monitora e faz pesquisas, né? E pesquisas muito interessantes. Se uma hora puder passar para vocês, mas acho que no nosso site tem o resultado, né? Então, nós apresentamos um projeto para colocar pelo menos uma praça de Wi-Fi por subprefeitura, e mais algumas aqui, umas 10 aqui no centro, mais uma por subprefeitura, porque a preocupação do Fernando Haddad era como é que eu levo isso para a periferia. E a gente imaginava que, do ponto de vista tecnológico, era muito difícil e tal, mas quando nós fomos pesquisar, quando nós apresentamos o primeiro projeto, fomos ver o custo, o prefeito falou: não, vamos colocar uma por distrito, e dá para fazer? Dá para fazer, vamos fazer. Hoje nós temos 120 praças com Wi-Fi livres na cidade de São Paulo. Provavelmente é uma das cidades que mais tem no mundo. Pois é. Trouxe aqui para vocês um folhetinho que está na pasta, depois eu queria falar. Então, nós temos desde a aldeia dos índios guaranis, lá em Parelheiros, no Marcilac, até lá na pracinha de Parelheiros tem. Lá no Jardim Helena,
na divisa com Itaquaquecetuba, ali, divisa com Guarulhos, no extremo nós temos Wi-Fi em 2 praças. Aliás, começou um problema, porque a gente, em debate com as subprefeituras, com a comunidade local, definimos qual praça, de preferência aquela mais usada, ou que tem um afluxo maior de pessoas, mas demanda gera demanda, né? Então, plantamos uma, a comunidade vizinha fala, mas por que não temos aqui? Então, e o desafio, esses 1 ano e pouco, foi colocar essas 120 praças em funcionamento, e estamos debatendo agora lá na Secretaria como é que nós vamos expandir isso, como é que nós vamos financiar. Por enquanto, financiamento é com recurso do orçamento. Mas qual foi o debate que fizemos? Uma consulta pública. As pessoas, para ter acesso, vão ter que cadastrar, né? Fizemos uma consulta sobre isso. Decidimos que não vamos cadastrar as pessoas, né? As pessoas têm acesso livre. Chegou ali na praça, chegou no parque, chegou no local. Por exemplo, o Mercadão Municipal tem. Então, lá o funcionário, o dono da banca, do restaurante, eles podem usar. E não precisa se cadastrar. Mas o problema da segurança. Bom, se eu for ficar desconfiado que todo mundo vai usar a internet para o mal, para cometer crime, nós não saímos do lugar. Então, se tiver algum problema, tem possibilidades, né? Se tiver alguma denúncia, possibilidade via o IP, a gente tem condições de ajudar a polícia, mas nós não vamos ficar, né? A segunda coisa é permitir que o usuário, porque normalmente quando você compra, o Ninja estava me explicando isso, quando você compra um provedor, não, como que chama em casa? Internet, né? Você compra, muito para você baixar conteúdo e pouco para você, né? O upload e o download, né? Então, nós fizemos de uma forma que isso fosse equilibrado. Da mesma forma que você pode receber conteúdos ali, você também tem uma capacidade para emitir conteúdos. Então, do ponto de vista do diálogo com os ativistas da internet, do uso da internet para a democratização da internet, por exemplo, no caso aqui, esse público, o nosso programa dialoga muito com isso, né? De você estar ali na praça, escrever, mandar um vídeo, mandar uma comunicação. Então, isso tem sido uma das diretrizes da nossa política, né? E agora a demanda então, como expandir. Então, importante foi assim, vamos estabelecer um padrão de qualidade, e, a partir daí, nós vamos definir os princípios da política de expansão. Amanhã, pode ser que uma empresa privada tope financiar uma outra praça em troca da publicidade ali, né? Mas a qualidade, o padrão, nós já sabemos. Porque muita gente dizia, não, mas vocês são loucos. 512 kbps por usuário, isso é loucura, não vai dar certo. Nós provamos que dá certo, sim. Então, a política pública pode ajudar os cidadãos a debaterem a internet quando compram esse serviço e exigir também das outras áreas do poder público políticas dessa natureza, né? Então, é uma política que eu fico orgulhoso. Terça-feira, dia de feriado, eu estava voltando lá da cidade de Tiradentes, que é aniversário do bairro, e na volta, eu passando ali pelo centro de Guaianazes, na pracinha perto da estação, tinha uns 20 jovens ali, né, à noite. Então, muitos idosos, às vezes o cara com terno e a gravata ali sentado. Então, é uma política que é evidente que precisamos divulgar mais, né? Nem todas as praças ainda têm a plaquinha, olha só que loucura, né? Porque é uma dificuldade, né? Nós estamos querendo trabalhar, a maioria tem, mas como a gente trabalhou muito para expandir e terminar, e agora, então, mobiliário, tem praças que você vai aqui no pátio do colégio, você não pode furar o chão, então, porque é patrimônio, etc. Então, tem uma dificuldade, mas ali falta mobiliário para as pessoas sentarem, então isso nós vamos cuidar. Então, nós vamos cuidar disso agora. A outra coisa, assim, que no estilo... Como é que está o tempo? Já esgotou, mas só para dizer. A gente tinha uma preocupação também, só oferecer o serviço. Bom, essa é uma coisa importante, oferecer o serviço público da prefeitura oferecendo para o cidadão esse serviço. Mas, como é que a gente poderia também estimular
atividades ali, sem querer controlar. Por exemplo, um fórum de usuários, isso é um tema que a gente está trabalhando. Pode ter debates e aulas públicas, né, que a gente pretende estimular. Por exemplo, na inauguração aqui da MASP, o Sérgio Amadeu foi dar uma aula pública sobre a internet, né? Então, fizemos com a Cultura e com a Secretaria de Direitos Humanos um programa que está sendo assim, fantástico, que chama Redes e Ruas. São 50 e poucas atividades que nós estamos financiando em formas de oficinas, né, atividades para os telecentros, para as praças e para os pontos de cultura, né? Então, uma iniciativa que envolveu o edital de 3.700.000 para fomentar essas atividades, né? Então, colocar isso na praça, estimular. Então, tem sido muito interessante, assim, muito gratificante, né? Agora, vencer os desafios da comunicação, da divulgação, para que a população vá se apropriando, isso se solidifique como uma política pública e que isso se expanda o mais possível. Quem sabe a gente possa ter logo um bairro digital, né, em vez de uma praça digital, né? Mas vamos trabalhar com toda certeza, dialogando com essa riqueza que é a cidade de São Paulo, para a gente avançar mais. Obrigado, parabéns mais uma vez, estou à disposição. Alô, alô. Obrigado, secretário. Eu observando aqui na conversas e realmente, eu lembro o Emiliano, você fala, falta comunicação. Eu acho que é o grande problema, acho que do nosso governo, né? Do governo que a gente votou, que a gente acredita. E a gente tem que cobrar com responsabilidade. Eu acho que alguma coisa está sendo feito. Eu acho que lá com o Berzoini presente na comunicação vai nos ajudar bastante. O Emiliano José, o militante paulista, radicado, já falei lá em Salvador, né? Enfim. Bom, obrigado, viu, Simão Pedro. Agora eu vou passar para o companheiro Miro, do Barão de Tararé, do presidente do Barão de Tararé, militante ativo, viajando por todo o Brasil. Ele fica preocupado que, às vezes, a gente está discutindo lá os 23 lugares que ele tem que viajar. Miro, você tem que ir. Estão exigindo, mas sim, vai ter que ir. Obrigado aí, viu, Miro, pela força. Comunicação e direito humano, questão da ONU, você tem 15 minutos. Acho que com você eu falo mais de propriedade com o tempo, tá bom? Desculpa. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, boa noite. Prazerzão estar aqui. Queria fazer dois destaques logo de cara. Primeiro, queria fazer um elogio público a essa figurinha chamada Cito Sidoli, pelo trabalho que ele está fazendo do movimento de blogueiros, né? É impressionante. Eu acho que essa foi uma puta sacada que nós tivemos na Comissão Nacional de Blogueiros, porque a blogosfera é isso, não tem ninguém profissionalizado, é tudo muito de militância, de ativismo mesmo. E a gente estava com dificuldade de organizar os encontros estaduais. Precisava de uma pessoa que fosse um pivô, que cobrasse, que fosse atrás e tal. Acho que então foi uma baita sacada da Comissão Nacional ter sugerido a vinda do Cido, está lá trabalhando direto no Barão, é o que mais cedo chega e está sempre lá cobrando, né? E isso acho que vai permitir a gente dar um salto importante esse ano com a realização de vários encontros estaduais, preparando o nosso encontro nacional de maio do ano que vem. Esse era o primeiro destaque. Segundo destaque, eu queria fazer um pedido a vocês. Tem um saquinho plástico aí, não? Eu estava sugerindo, nós fizemos isso em Pernambuco e eu gostaria de fazer aqui em São Paulo, que a gente fizesse uma coleta de solidariedade aqui. Cada um desse a merreca que pudesse dar, não é isso? Para se solidarizar, para a gente cumprir uma coisa que a elite paulista tem falado muito, vai para Cuba. Nós temos que mandar aquele caboclo para Cuba. Vai para Cuba, Enio, para fazer o tratamento dele, que todos vocês conhecem. Então, da mesma forma como a gente fez em Pernambuco, a gente podia fazer aqui, era passar um saquinho, cada um dava uma cortesia, nesse sentido de solidariedade, de camaradagem, para que o Enio vá fazer o tratamento dele, né, em Cuba. Também beba alguns rums, porque todo mundo é filho de Deus, não é isso? Volte, traga alguns rums também e volte super bem. Vai tomar tudo, canalha. Então, essas são as duas observaçõezinhas primeiras. Parabenizar o encontro aqui e dar uns pitacos, então, sobre essa questão da mídia, direitos humanos.
Mas eu acho que nós estamos... Eu deixo no final. Eu acho que nós estamos diante de uma mídia no mundo e no Brasil que é exatamente a negação dos direitos humanos. É a própria ONU, a Unesco, inclusive, que fala que comunicação é um direito humano. E para que ela seja um direito humano, você tem que garantir a liberdade de expressão para todos. O que nós temos no mundo, e principalmente no Brasil, são monopólios de mídia que castram esse direito humano à informação, castram esse direito humano à liberdade de expressão. Nós não temos liberdade de expressão no mundo, nós temos liberdade de monopólios. E isso é a mesma coisa no Brasil. E essa mídia monopolizada, ela vai produzindo efeitos muito negativos na sociedade. Muito negativos. Eu queria destacar 3 que ocorreram recentemente. Um está diretamente vinculado à luta dos trabalhadores. Essa mídia monopolizada, até por ela ser patronal, ela nunca incentivou greve, nunca defendeu direito trabalhista. Nunca. Né? Não, só dos caminhoneiros quando interessa. No Chile para derrubar não é isso? Allende, e em outros lugares também para bagunçar o coreto. Né? Mas essa mídia, até por um interesse patronal, até seria... É lógico da parte dela, isso também ela é coerente. Ela é empresa onde já se viu ela defender direito trabalhista, luta sindical, greve. Ela não vai fazer isso, ela não vai alimentar cobra. Então, quando a gente pega, isso já é um desrespeito a direitos humanos, numa sociedade constituída de trabalhadores. Então, só recentemente, só para vocês terem uma ideia, companheiros, nós estamos tendo uma greve. Hoje fez uma manifestação de 50 mil professores aqui na Praça da República. Essa greve simplesmente está invisibilizada na mídia. Não aparece. Quando aparece, é para criminalizá-la, é para falar que está congestionando o trânsito, como se o trânsito de São Paulo fosse ótimo todos os dias, só fica ruim quando tem passeata de professores. Pois é, a manifestação da direita pode, aí não congestiona trânsito. Então, você pega... Recentemente, nós tivemos uma greve de professores enorme no Paraná. A Rede Globo, as emissoras de televisão, simplesmente tiraram o Paraná do mapa. O Paraná desapareceu do mapa do Brasil, porque era uma greve contra um tucano. Então, essa mídia ela é contra a luta dos trabalhadores. Nós tivemos agora, nesse debate da terceirização, leiam os editoriais da Folha, do Estadão e do Globo. Todos defenderam a terceirização mentindo, dizendo que terceirização vai melhorar a situação do terceirizado. É uma patifaria. Infelizmente, tem muito jornalista que é PJ, pessoa jurídica, ou seja, já é terceirizado, e repete esse discurso imbecil. Repete esse discurso imbecil. Vamos pegar ainda na luta dos trabalhadores. Essa semana, dia 21, o governador de Minas deu o título de a Comenda Tiradentes para um grande lutador brasileiro chamado João Pedro Stedley. Companheiros, é impressionante. A Veja soltou Twitter falando que Pimentel tinha premiado um bandido. Veja! O jornal da Band, e é totalmente justificado, porque a família Saad é grande proprietária de terras no estado de São Paulo, é barão de agronegócios. O jornal da Band produziu uma matéria escrota contra o Stedley. O Estadão, mas aí o Estadão é normal, isso vem desde a época da oligarquia. O Estadão, mais um editorial. O João Pedro devia colecionar os editoriais do Estadão contra o MST, já dava uns 10 tomos, uns 10 volumes. Isso é a mídia brasileira. Então, esconde a greve dos professores, criminalizam uma comenda de cidadão, né, o título Tiradentes, para um lutador, um cara que foi recebido pelo Papa. Eu queria ver um Mesquita ser recebido pelo Papa. Quer dizer, Mesquita nem mais existe. Não é isso? Né? Então, faz toda a campanha pela terceirização. Isso diz respeito aos direitos humanos. Esse é um fato. Outro fato, companheiros. Ontem teve um excelente debate aqui em São Paulo, menino Simão. O Rui até estava. Né? Você chegou a... Não teve tempo. Foi um debate pela legalidade, com intelectuais, professores, acadêmicos, aqui no Sindicato dos Engenheiros. Né?
Foi um belíssimo debate. E uma das figuras convidadas foi o ex-governador Cláudio Lembo, que é um liberal, foi vice-governador, inclusive, mas é um cara que de vez em quando dá uns chutes. Ele é que levantou aquela lebre da elite branca. Ontem o Cláudio Lembo fez uma intervenção impressionante, que às vezes me dá... Eu fico triste de ver pessoas de esquerda que não fazem a intervenção que ele faz. Ele chegou e falou, bicho, nós estamos vivendo no Brasil uma ditadura da toga, uma ditadura do poder judiciário. E uma ditadura onde o papel da mídia é fundamental. Ele falou isso lá. Esse é o segundo fato que eu queria destacar. Nós estamos vivendo, o Edu Guimarães escreveu um belo texto onde ele fala da ditadura judicial midiática. Ele vai estar aqui amanhã, né? Nós estamos vivendo uma ditadura judicial midiática. O que esse rapaz do Paraná, premiado pela TV Globo, fez a semana passada com a cunhada do Vacari, é um crime. É uma coisa que nos coloca o seguinte, todos nós estamos sob suspeição. O que está escrito na Constituição brasileira de presunção da inocência não vale. O que vale é presunção da culpa. A mídia destruiu a imagem da cunhada do Vacari durante 5 dias. E agora o rapazinho do Paraná, cuja esposa é assessora do PSDB, cujos delegados da polícia daquela região, na campanha eleitoral, fizeram vídeos contra a Dilma, vídeos de baixíssimo nível. Esse rapazinho da República, antes, contra o Getúlio, era a República do Galeão. Agora nós temos a República de Curitiba. Esse rapaz prendeu essa mulher, agora diz que errou. E passa batido. Que negócio é esse? E como que a mídia se comporta numa situação dessas? A mídia reproduz, amplifica esse discurso. Companheiros, isso é um verdadeiro... Ontem o Lembo falou isso também, ele falou assim, o que fazem com a Dilma é um crime de desrespeito aos direitos humanos. O que estão fazendo, essa ditadura judicial midiática, é um crime de desrespeito aos direitos humanos. Queria pegar um terceiro fato. Então, peguei luta de trabalhadores, peguei essa ditadura judicial midiática, tá. Vou pegar um terceiro fato. Corrupção tem que ser combatida. Antes ela era engavetada. Precisa apurar quem for culpado e ir para a cadeia. Porque corrupção com dinheiro público está tirando dinheiro de educação, saúde. Então tem que ser apurado e ponto, e punido. E se alguém se embasbacou com o poder, ergueu o narizinho e se corrompeu, dane-se, preso. Agora, companheiros, o que a mídia faz? Não, julgado, lógico. Tem que ser julgado, condenado e preso, se for comprovado. Qual é o problema da mídia no combate à corrupção? É que esse combate é falso. É um combate seletivo. Estou pegando, então, um terceiro caso. Companheiros, nós tivemos recentemente a denúncia na França da sonegação de milhões, bilhões de dólares através de um esquema do HSBC da Suíça. No Brasil, são 8.600 pessoas metidas nessa falcatrua. Alguém está vendo destaque na mídia? Por acaso, alguns nomes vazaram. Um deles é um dos herdeiros da Folha de São Paulo, Luiz Frias. O outro deles é do dono da Bandeirantes, Saad. O outro deles é de um editor da revista Veja, Guzo. E dizem que tem mais. Dizem que chega ao Jardim Botânico lá no Rio de Janeiro. Tem. Eles pegaram a falecida. Pegaram a Lili, não é isso? Não deram nem o nome de Lili Marinho, deram o nome de Lili Monteiro, que era do primeiro casamento. Os caras são até nisso, eles sacaneiam. Até nisso eles sacaneiam, quer dizer, depois que morreu, ela deixou de ser Marinho, ela é Monteiro, ela é do primeiro casamento. Não é isso?
Qual é o papel da mídia nesse negócio? Companheiros da Folha de São Paulo, não é a Folha no caso agora, porque ele foi demitido da Folha, só está no UOL. O jornalista demitido da Folha que está no UOL está escondendo esses dados. Qual é o papel da mídia? Por que isso não é manchete? Por que isso não vai para a Globo? Então, o combate à corrupção é falso. É um falso moralismo denista. Ele é um combate à corrupção seletivo. Vamos pegar o caso da Operação Zelotes. É outro mecanismo de uma sujeira impressionante, de sonegação, desvio de dinheiro. E aí, a RBS está metida nisso. Cadê? Então, esses 3 fatos, da luta do trabalhador, da ditadura judicial midiática e do combate seletivo à corrupção, mostram que a mídia, do jeito que está, altamente concentrada, com interesses políticos e econômicos, ela é contrária aos direitos humanos. Isso ocorre no mundo, isso ocorre no Brasil. No mundo, vários países têm tomado iniciativas de regrar essa situação. Emiliano citou aqui a chavista bolivariana Elizabeth II do Reino Unido. Isso, que acabou de aprovar um projeto para a imprensa impressa. Não é nem para concessão pública. Mas a gente podia citar os Estados Unidos, ou o Reino Unido, que desde a década de 20 tem órgãos de regulação. FCC nos Estados Unidos, Ofcom no Reino Unido. Nós podíamos citar o México, que eles adoram o México, vivem babando para o México. Não é isso? O México aprovou o ano passado uma legislação de desmembramento dos monopólios. Porque não dá para conviver com esses monopólios, com esse poder que eles exercem hoje sobre a sociedade. Infelizmente, no Brasil, nós não avançamos nisso. Nós não avançamos. Nós demos alguns passos importantes no segundo mandato do presidente Lula. No primeiro mandato da presidenta Dilma, infelizmente, nós, minha opinião, com todo respeito, nós retrocedemos. E agora há sinalizações de que a gente pode ter avanços. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação conjuntural extremamente contraditória. Nós nunca tivemos uma situação tão boa do ponto de vista do governo para fazer esse debate sobre mídia. Porque o Ministério das Comunicações, com Berzoini, com Emiliano, que é um lutador histórico dessa causa, com Luizinho, é um time que explicitamente se posiciona a respeito disso. Aí você combina o Ministério das Comunicações com o Ministério da Cultura, com Juca, com João Brant, com Ivana Bentes. É um time que entende a importância de ligação cultura-comunicação para a democratização da sociedade brasileira. Aí você pega agora a equipe da SECOM, não é isso? Também sinalizações de que está a fim de enfrentar esse debate, para superar esse atraso que nós temos no Brasil diante do mundo nesse tema democratização da comunicação. Qual é o problema? É que, ao mesmo tempo em que o governo está melhor posicionado para enfrentar esse debate, a situação política é a mais desfavorável possível. E, inclusive, vou falar com toda tranquilidade aqui, Emiliano sabe que eu não fico fazendo confete, inclusive por culpa do governo. Porque, ao não fazer a disputa de hegemonia na sociedade brasileira, permitiu que nós tivéssemos o pior congresso da história desde a ditadura. Então você está vivendo uma conjuntura extremamente difícil para esse debate, que junta crise econômica com congresso conservador, com escândalos de corrupção que eles fazem de forma seletiva, e agora no caso da Petrobras. Ou seja, nós estamos vivendo uma situação contraditória. Ao mesmo tempo, nós estamos melhor situados no governo para enfrentar esse debate. Ao mesmo tempo, o cenário político é muito desvantajoso. O que isso quer dizer? Eu acho que meu tempo estourou. O que isso quer dizer, companheiros? Que nós vamos precisar aumentar muito a pressão. Muito a pressão. Frei Beto, mãe dele é uma excelente cozinheira, tem vários livros de culinária, belíssimos livros de culinária. E ele disse que aprendeu com a mãe dele: feijão só fica bom sob pressão. Feijão só fica bom sob pressão. Pois eu acho que não tem outro jeito, nós vamos ter que aumentar a pressão da sociedade. Aumentar a pressão da sociedade é, por exemplo, domingo, quem estiver aqui em São Paulo, ir para a porta da TV Globo,
para a gente descomemorar o aniversário dessa empresa. Isso é aumentar a pressão. Ontem fizeram uma festança no Rio de Janeiro. Ontem tinha um showzão no Maracanãzinho, os carioca fizeram uma festa ali. Não é isso? Pouca gente, mas faz barulho. Faz barulho. Não é isso? Ontem no Maracanãzinho. Então, isso é aumentar a pressão. Aumentar a pressão é coletar assinaturas por projeto de lei de iniciativa popular, pela democratização da mídia. Aumentar a pressão, eu acho que hoje seria o movimento social brasileiro discutir e pressionar o governo para que o governo, e aí fica a incumbência para o Emiliano, para o Genuíno, a Confecom, quando foi feita em 2009, aprovou que ela seria feita de 3 em 3 anos. Está na hora da gente fazer uma nova Conferência Nacional de Comunicação institucional, começando de todos os municípios, pegando os estados, mobilizando milhares de brasileiros para discutir esse tema. Isso é a forma de pressionar para que o projeto seja debatido, para que a gente possa enfrentar essa ditadura midiática no Brasil. É isso. Bom, pessoal, queria dizer a dinâmica hoje, estão me cobrando aqui, a dinâmica é o seguinte, por conta do tempo aqui na verdade é uma abertura, é um ensaio para a gente amanhã ter um dia todo para a gente discutir a questão da comunicação, o marco regulatório, o marco civil, vão estar sendo discutidos. Agora, nós temos uma apresentação, vai ter um show cultural agora com Marcelo Monteia, um músico violinista aí, faz trabalho com a periferia. Eu peço desculpa a todos, porque o tempo é exíguo realmente, a gente agradece a presença estão convidados, nós vamos ter um pequeno coquetel só para fazer a abertura, é uma questão, né, inicial. Amanhã vai ser um dia intenso, começa às 9 horas. A partir das 9 horas, nós vamos ter o debate lá com a Laura Capriglione, logo cedo, com não me lembro todos os nomes, mas enfim. E queria dizer outra coisa aqui. Nós temos a presença da Ana Flávia, que é do Núcleo, e a Cláudia Paiva, que colaborou com a gente na organização do encontro aqui de blogueiros e ativistas digitais. E enquanto eu queria dar a palavra ao dono que nos ofereceu a sua casa, para a gente poder, se a gente queira aí, para dar uma palavra final, e depois estão todos convidados aí a participar do nosso encontro. Sérgio. Obrigado, Cido. Obrigado pela presença, Mírio, Emiliano, Simão. Obrigado a todos e todas. Essa casa aqui, que vos recebe com o maior prazer, é a Casa dos Servidores Municipais de São Paulo, que recebe vocês com o maior prazer. É uma alegria imensa para mim, que em 2009 comecei na atividade de blogueiro, né, e estar nesse momento aqui, podendo ter o sindicato, ter o Sindicep, recebendo esse público para fazer esse debate que esse ano está na nossa campanha salarial, como debate de democratização da mídia, como ponto que é a pauta da Confederação Nacional dos Trabalhadores Municipais. Então, imaginar em 2009 que a gente já está nesse ponto, que é um debate difícil, que a gente tem essa casa aqui de formação, justamente para poder a gente trabalhar esses temas com os trabalhadores, que também são o tempo todo vendido, na verdade, compram as ideias que são essa mídia conservadora, essa mídia secular aqui do Brasil. E a gente tem um trabalho grande aqui pela frente para ser feito. Há um tempo atrás era difícil imaginar. Então, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria para a gente. E tenhamos um bom sábado amanhã de debates para todos nós. Parabéns. Obrigado. Só um minutinho. Estou feliz aqui também. Eu queria anunciar a presença também. A Adrianinha, eu havia, secretária de comunicação da CUT. Está aqui, obrigado. Foi uma das colaboradoras nossas, está aí. Eu agradeço a todos e todos. Agora a gente vai fazer, meio que vai ser um coquetel com música. Marcelo Monteia, se quiser já preparar aqui o seu espaço, a gente continua. E queria dar uma palavrinha, Marcelo, é isso, rapidinho? Tá. Ah, tá bom. Tá.
Bom, ele vai cantar para a gente, então, obrigado. E só para falar, eu estou aqui com o Enio, né, o companheiro. Olha, estou feliz aqui, viu, Miro? Estamos chegando lá. Arrecadamos, como é transparente, se vocês acessam o site lá do Barão, toda semana a gente presta conta. Já estamos hoje, Felipe, com 38 mil, né, aproximadamente. 38 mil arrecadados, para um total de 52 mil em média. Um pouquinho menos, porque é a questão do dólar. E hoje eu estou feliz, muito feliz, que nós arrecadamos R$ 657,85. E o próprio está aqui presente, queria dar uma palavrinha rápida, ele não está resistindo, e a gente vai passar para o Enio, tá? O companheiro nosso aqui. Não tem como não falar, eu sei que não vou tomar tempo. É que quando fizeram esse mesmo sacolinha lá em Pernambuco, vocês me fizeram chorar tanto em casa. E eu gravei o vídeo na hora ali para agradecer, porque a gratidão é eterna, e dizer para vocês que solidariedade não é um valor monetário. Solidariedade é uma coisa muito surpreendente para mim, o que está acontecendo nas redes. É a pessoa divulgar, a pessoa se preocupar, saber quanto já tem, todo dia, o tempo todo, quanto falta. Falta pouco. Eu não vou me curar da distrofia muscular em Cuba, porque não tem cura. Eu vou fazer um tratamento para minimizar, porque eu preciso viver mais para ter tempo de agradecer cada um de vocês o resto da minha vida. Não tem como não falar, porque é muito forte o que vocês estão fazendo. Eu vou para Cuba e vou fazer 2 tratamentos. Um é o clínico, o outro é o espiritual, que será à noite. Se o médico disser que eu não posso beber rum, eu volto e devolvo o dinheiro para cada um de vocês. E não para entrar no tema, mas não podia deixar de ser o blogueiro canalha e sujo que eu sou, para fazer um seguinte comentário de observação da fala do Emiliano e do Simão, que é o seguinte: eu acho que o Simão tem tudo na mão, a secretaria dele, porque ele cuida de coleta de lixo e serviço funerário. Tem tudo a ver com a velha mídia. E ainda cuida de luz. Depois que você fizer as 2 primeiras partes, você ilumina essa cidade aqui e esse país. Obrigado, Marcelo. Agora, a gente tem aqui um lanchinho, a gente vai. Eu gostaria que a gente começa amanhã às 9 horas, tá, pessoal?